Nosso vídeo de hoje é uma breve comparação de cenas utilizando a versão original Bodas de Ódio. E a cena utilizada aqui pra gente fazer essa breve comparação é aquela cena onde o protagonista força a mocinha a ficar com ele. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine e seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? Infelizmente eu não vou conseguir colocar, né, a cena toda ou muitas cenas, porque vocês já sabem que eu posso ter problemas com a plataforma, principalmente com a novela Amor Real. Toda vez que eu vou postar qualquer coisa, cena delas aqui, eu sempre costumo ter alguns problemas. Então a gente tenta meio que contornar a situação, fazendo a cena assim, de um jeito. Então se vocês verem que o vídeo ficou meio estranho assim, gente, é porque eu tenho que fazer algumas alterações aqui, aqui ali, para me conseguir, né, colocar a cena para vocês assistirem pelo menos um tiquinho que seja. Primeiramente, vamos utilizar cenas da novela Bodas de Ódio, né, que foi a primeira versão original lá de 1983. Lembrando que Bodas de Ódio é uma adaptação do livro Bodas de Ódio lá de 1960 da nossa escritora maravilhosa Caridade Bravo. Depois iremos usar cenas da novela Amor Real, que com certeza a maioria já conhece. E por último, O que a Vida Me Roubou, que é a terceira adaptação dessa viagem. Não vou entrar em detalhes mais profundos, até porque já tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre todas as versões dessa novela. Vou até deixar aqui no card para vocês darem aquela conferida depois. Então, na primeira versão de 1983, nós temos a Magdalena e o Alejandro, né, interpretado pelos nossos maravilhosos da Christian Beck e do Miguel Palmer. Com certeza você já conhece essa história, que ela era apaixonada pelo tenente José Luiz, mas ela não podia ficar com ele porque ele era pobre e a família dela, gente, estava arruinada, gente. Tinha que arranjar um homem rico para casar com a menina. Ela se casou obrigada, né, forçada com um cara que ela não amava. Ou seja, praticamente a mãe dela, né, nessa novela, que era a Paula, fez um contrato com o Alessandro, né, dava a filha dela em troca dele pagar as dívidas dela. Só que assim, ele não sabia a fundo toda a história que envolvia a Magdalena, gente. Não sabia que ela era apaixonada por outra pessoa, não sabia de todas as armações que a mãe, né, e o irmão dela fizeram para separar eles dois. E para fazer com que ela, né, se casasse com o Alejandro Almonte. Mas enfim, depois que a bagaceira foi toda descoberta, né, porque foi tudo descoberto no dia do casamento, José Luiz conseguiu fugir da cadeia onde ele estava, né, porque ela, a mãe dela e o irmão acusaram ela de coisas que ele não cometeu e ele acabou sendo preso, mas ele conseguiu fugir. Chegou lá no casamento, tentou fazer a Magdalena fugir com ele, mas você sabe, né, Alejandro descobriu tudo e pegou a Magdalena e levou lá pro rancho dele. Praticamente ela ia virar uma prisioneira do Alejandro Almonte. Depois de vocês conhecerem um tiquinho, né, da história, bora pra cena em si, né, pra cena específica, que é a cena onde o Alejandro força a Magdalena, né, gente, a ficar com ele. Porque assim, quando ela chega lá no rancho, ela fica naquele negócio de ficar tentando fugir lá do rancho. Ela não quer se alimentar, não quer fazer isso, não quer fazer nada, gente. Não quer nem olhar pra cara dele. Ela pegou nojo, um monte de coisa. E só que assim, pra época, gente, quando a mulher, nessa época, quando a mulher se casava com o homem, o marido ele tinha poder sobre a esposa. Então, tudo que ele ordenasse, ela tinha que fazer. Então, ela tinha que cumprir com o seu papel de esposa. E mesmo ela não querendo, ela teria que se deitar com ele. E para aquela época, esse negócio de eu comprei você, você é minha esposa e você tem que fazer tudo que eu mandar. Para aquela época era super normal. Mas você sabe que para os nossos dias atuais, não dá certo não, viu? Só que nessa novela, essa cena ela foi retratada de uma forma muito suave, gente. E eu super amei, fiquei assim apaixonada pela interpretação do Miguel Palmer e da Christian Beck. Gente, eu fiquei assim, eu acho que eu ficava assistindo a cena e eu ficava assim, gente, que delicadeza. E vocês sabem, por ser uma novela, né, antiga, não fica aí esperando que vai ter aquelas outras coisas que tinha nas outras novelas, nas outras adaptações, não, tá bom, gente? Não tinha isso, não. Só aquelas pequenas cenas dando a entender que rolou alguma coisa aí que não foi consensual. Mas eu gostei muito, fiquei muito apaixonada pela interpretação da Christian, aqueles olhares que ela dava pra ele, dando a entender que ela não queria ficar com ele, que ela não tava com vontade de ficar com ele. E ele, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A cena que aparece ele meio que já desabotando a blusa, né, e dando a entender que
Porque assim, ela fala que não quer fazer nada, não quer comer, não quer não sei o que lá, e que vai dormir, e aí ele, então tá, vamos dormir. E ela fica com aquela cara, tipo assim, como assim, dormir? Você vai dormir aqui comigo, né? E ele começa a desabotoar a blusa, nananã, dando a entender, né, que ele quer que ela faça o seu papel de esposa. Ele se casou com ela para isso, para ela ser uma esposa e não para, né, servir de enfeite lá na casa. É uma coisa assim, é uma cena bem pesada, só que pra época foi bem suavizado, né? Você não vai assistir a cena e vai ficar, meu Deus do céu, que horror, que não sei o que, não sei o que lá. Não, porque as versões mais recentes, com certeza, muita gente ficou assim, horrorizado com a cena. ¿No quieres cenar? No, no tengo hambre, me acostaré enseguida. Está bien, nos acostaremos. Precisa de algo? Eu espero que não pretenda. Sabemos que você não é a moça inocente e ingênua que eu achei. Não vai comer nada? Você não comeu o dia todo. O que você quer? Eu não tenho fome. Eu prefiro me deitar e dormir. Mas ainda é cedo, Montserrat. Eu não tenho vontade de fazer outra coisa. Tudo bem. Então vamos deitar. O que você está fazendo? Em seguida, nós temos a novela Amor Real com a Adélia Noriega, Fernando Colunga. Basicamente, essa versão é aquela versão que eu posso dizer que foi a que o público mais gostou, mas é porque muita gente não conseguiu assistir Bodas de Ódio, né, gente? Porque se você assistir, você vai ficar apaixonado. Eu fiquei apaixonada, né? Amo. Mas muita gente que acompanha as novelas do SBT chegou a assistir Amor Real, gostou, amou, sabe? Shippou o casal. Como eu já falei, aquele casal que se odeia lá no começo, que acontece todas aqueles infortúnios na vida da protagonista, que ela é de uma certa forma forçada a fazer uma coisa que ela não quer, mas que tempos depois ela acaba se apaixonando pelo marido dela, né? O marido que comprou ela. E diferente da versão lá de 1983, essa versão de 2003, você vê um tico mais de coisa, mas ainda não foi muito, tá bom, gente? Não foi muito. Houve toda aquela cena dele tentando, né, forçar, fazendo a cena, tirando algumas peças de roupas para dar a entender para ela que vai acontecer alguma coisa. E nessa cena, diferente da versão de 83, ela ainda não tinha chegado lá na fazenda, né? O rancho, em cada lugar eles dão nome. Ela não tinha chegado ainda. Eles tinham parado em um hotel, né, para eles descansarem, né, porque até lá a viagem era longa, coisa do tipo. Esse hotel em que eles estavam, eles ficaram em quartos separados, né, a pedido da Matilde, porque ela não queria dormir com ele. Claro que nessa cena rola todo aquele diálogo da protagonista pedindo, né, pra ele não fazer isso porque ela não quer, ela não tá com vontade. Ele não tá nem aí não, gente. Ele vai lá mesmo fazer e pronto. A diferença, gente, porque tem uma certa leve diferença pra de 1983, é porque nessa cena a Matilde, ela pede, ela implora pra ele não fazer isso, pra ele poupar ela dessa vergonha. E tem um determinado momento que ele tava bruto, todo selvagem com ela, e de repente ele começa a afrouxar. Assim, ele tava meio que forçando ela na cama e de repente ele afrouxa. Ele fica diferente. Até a música que toca na hora da cena é diferente. E é quando basicamente ele tava selvagem e de repente ele fica doce, fica gentil e beija ela sem aquela brutalidade. E ela meio que se conforma. Basicamente, por conta da época, é aquela típica cena em que a mocinha, né, sabia que ela ia ter que fazer alguma coisa, ela querendo ou não. Só que assim, pessoal, uma coisa interessante dessa cena é que no dia seguinte, quando eles estavam na carruagem indo lá pro rancho do Manuel, pra fazenda do Manuel, a Matilde, ela começou a ficar com uns pensamentos na cabeça e ela até ficou pensando se ela tinha gostado ou não de ter ficado com o Manuel. Porque pra quem não sabe, tanto na versão de 1983 quanto na versão de 2003, a protagonista era virgem, né? Ela tinha o namoradinho, o noivinho dela, né? O José Luiz, Rodolfo Solis, mas eles só trocavam beijos, tá, gente? Ela nunca tinha realmente tido uma intimidade com ele. Então, o primeiro foi o Alejandro e agora, né, o Manuel. Basicamente, ela ficou com esses pensamentos na carruagem, pensando lá, será que eu gostei? Né? Será que ela gostou da noite de amor que teve com o Manuel, dessa noite forçada porque ela não queria, mas como eu falei pra vocês, teve aquele momento que ele afrouxou e ela basicamente cedeu.
Aunque hasta ahora hayas querido ignorarlo, hay un hecho que no puede cambiar. Tú y yo estamos casados. Supongo que comprenderás mi estado de ánimo. Sí. Yo supongo y comprendo todo. Entonces me dejarás en paz. No. Por favor, eu neste momento não posso. Mas eu sim. Eu peço que compreenda meu estado de ânimo. E você entende o meu? Mesmo que até agora você não tenha me escutado, tem uma coisa que não pode mudar. Você e eu estamos casados. Eu sei, mas você sabe perfeitamente bem que eu não sinto nada por você. Eu sei. Lembro muito bem que você disse que eu te dou nojo. E também, já ficou claro que quando eu te acariciar e te beijar, vai estar pensando no seu querido José Luiz. Agora, na versão de 2013, né, O Que a Vida Me Roubou, com o Sebastião Rulli, com a Angelique Boyer, é uma coisa assim, gente, eles tentaram fazer a mesma cena, só que assim, não rolou muito não, gente. Ainda mais nessa época de internet e tudo mais, as pessoas desceram o... Eu não devia falar essa palavra, né? Vocês sabem, né? O pessoal detestou, odiou o personagem por conta dessa cena. E lá, por ser uma novela de época, algumas coisas tinham que ser compreensíveis para a população. Atualmente, não existe isso não, gente. Se uma mulher é casada e ela não quer ficar com o seu marido e ele obriga e ele força ela a ficar, isso já é errado. Isso é muito errado. E isso foi reproduzido na novela, então muita gente começou a detestar o Alessandro. Como eu falei pra vocês, a novela Que a Vida Me Roubou é uma versão mais modernizada, né? Pelo menos eles falam que é uma versão mais modernizada, mas eles mantêm algumas cenas que pra nossa época aqui, gente, não dá certo, gente. Não dá. Abuso é abuso, independente dela ser casada ou não. E é claro, por ser uma adaptação mais recente, vocês imaginam que eles iam colocar mais coisas na cena. Tanto que a primeira versão lá de 1983 foi uma cena bem rápida. Só falou isso aqui, deu, entendeu? E acabou. Já na versão de Amor Real foi média, né? A cena, mas mesmo assim, né? Deu a entender que aconteceu alguma coisa, acabou. E nessa versão de O Que a Vida Me Roubou, é claro que eles iam prolongar um pouquinho mais, né? Colocar mais diálogos, falar o tanto que ela odiava ele. Fora que você já sabe que nessa versão de 2013, a protagonista, ela já não era virgem, né? Ela já tinha tido esse momento íntimo com o José Luiz. Ela deixava isso bem claro pro Alessandro, que ele não era o primeiro homem da vida dela. E sabe que anteriormente, antes dela se casar com o Alessandro, ela já era prometida do Sebastião. Vocês lembram aí, né? Que a família já queria que ela se casasse com ele, mas ela não gostava do rapaz, gente. Não gostava de jeito nenhum, não queria se casar com ele e ela já estava apaixonada pelo José Luiz. Ou seja, deu BO com o Sebastião e também deu BO com o Alessandro. Só que no caso do Alessandro, né? O Alessandro resolveu que, né? Ia fazer ela ficar com ele à força, porque o Sebastião desistiu do casamento, largou ela e foi embora. Alessandro não. Pegou ela, levou lá pra fazenda dele e ela ia ter que fazer o que ele mandasse. Só que a Montserrat, assim como as outras protagonistas, elas tinham as próprias vontades dela. Ela não ia fazer o que ele quisesse. E é claro que isso deixava ele muito enfurecido. No te dejaré en paz. No seas niña. Compórtate como una mujer. Aceptaste casarte conmigo, no para ser un lindo adorno, no, sino para darme una familia, hijos. Yo ya cumplí con mi parte del pacto. Ahora te toca a ti. Olhe pra mim. Não. Quero que me veja. Quero que entenda que quem está em sua cama sou eu, não o outro. Se você quis se vender e casar comigo, não foi para ser um lindo enfeite na minha casa, não é? Mas para me dar uma família, filhos. Me solta! Eu já cumpri a minha parte do contrato, Montserrat. Eu já evitei que a sua família ficasse na rua. Agora, você tem que cumprir a sua. Você pode me perguntar aí, Aldinho, qual dessas três versões que você mais gosta, que você mais curtiu? Eu gosto das três, gente, porque cada uma é de uma época diferente e eu super gosto, super sou apaixonada pela interpretação de cada um. Gente, são gerações diferentes. Eu sei, é uma mesma cena interpretadas de três formas diferentes. E eu
Simplesmente amo como cada um desses atores desempenharam o seu papel. Gostei de como cada uma das histórias foram construídas. Como pode ser tão cruel? Não mais do que você. Tem ideia de quanto você me feriu, de como me machucou? Ai, por favor. Por favor, me solte. Eu não vou te perdoar. Pelo que mais ama, pelo que mais ama. Me solta! Não faz ideia do quanto eu odeio você, odeio. Muito bem. Já que você nunca vai me amar, eu me conformo com seu ódio. Porque é um sentimento tão intenso quanto o amor. E acredite, você é plenamente correspondida. Me evite esta vergonha. E aí, pessoal, o que vocês acharam da interpretação de cada um desses atores? Vocês curtiram? Vocês gostaram? Qual dessas 3 cenas que eu mostrei pra vocês, né, que é uma mesma cena, interpretações diferentes, gerações diferentes, às vezes o texto muda um pouquinho, qual delas que você mais gostou? Que você assistiu e ficou, nossa, essa pra mim foi a melhor. Deixa aqui embaixo os seus comentários. E é claro, né, pessoal? Até a próxima!